começando aí pela partida aí do Renato, o nosso coleguinha aí, né? Então vamos começar aqui a nossa análise. Ele começou jogando aí E4, prosseguiu aí com a abertura Rui Lopes. Continuou seguindo, a gente tá vendo com calma aqui como que é a clássica abertura Rui Lopes aí, pra quem tem dúvida, né? Que eu vou deixar esse vídeo privado aí, a maioria aí do pessoal vai poder ver, vai poder jogar tudo aqui. Obviamente eu não vou deixar em público, vai ser privada e os links que eu for mandando, provavelmente as pessoas que eu vou mandando o link aí vai ter acesso. Que seria do xadrez masculino e o xadrez feminino aí das equipes. Nada, prosseguir com o rock, até aqui tudo bem. Cara, agora voltando a um assunto aqui bem interessante. Eu não entendi por que ele jogou Dama D7, porque isso aqui não é nenhuma preparação. Coloca a dama na cara do bispo. Outra coisa, bloqueia o bispo de casas brancas para um dia chegar aqui em G4. Renato, e sempre quando você vê esse tipo de lance inesperado na partida de você, pode saber que o seu adversário cometeu uma gafe. Porque esse lance aqui não faz sentido, não faz real sentido esse lance. Porque ele perdeu um tempo, e o tempo do que? Ele perdeu um tempo de desenvolvimento. Ele perdeu um tempo que ele poderia estar melhorando as peças dele. E esse conselho que eu te entrego, sempre observe se você está desenvolvendo suas peças e não perdendo tempo, Renato. E Renato, sempre quando você vê esse tipo de posição, você olha e percebe e fala assim, pera aí, esse lance aqui não faz sentido. Colocou a dama na cara do bispo e tampou e fez um bloqueio aqui do bispo para ele não ser desenvolvido. Então, no futuro, essa dama aqui só atrapalhou e não foi desenvolvida. Então, voltando aqui, o lance que você poderia usar para punir esse lance aqui, você poderia jogar já rompendo o centro, porque aqui você já fazia aqui umas rupturas e o cavalo não pode tomar porque está cravado. Então isso aqui seria um lance mais ativo. E olha, pessoal, sempre lances que não faz sentido, você tem que combater com lances que são ativos, lances que faz alguma coisa na posição, porque aqui você está lutando contra o desenvolvimento, né, do seu adversário, e aqui mais que tudo você está lutando pelo centro, e aqui você vai fazer algumas rupturas no centro, e aqui quando ele chegar com esse lance já vai ser tarde demais, porque aqui você vai poder avançar o peão e até mesmo tomar, se ele tomasse o bispo aqui na casa de A4, caso um dia ele avance aqui em B5, e aqui você vai estar tocando a dama, beleza? Então ele vai perder um tempo, até ele tomar esse peão aqui, seu bispo já vai, você já poder mover seu bispo aqui na casa de B13, ameaçando aqui o ponto de F7, enfim, o cara vai perder um tempo mexendo na dama de novo e ele vai ter uma, duas, três peças a serem desenvolvidas, enquanto você já está com o centro dominado. Então, depois desse lance aqui, você prosseguiu com um cavalo C3. E eu condeno esse lance aqui, por quê? Porque esse lance aqui não pune o lance dele. Você não puniu o lance dele, que foi um lance magafe aqui, entendeu? Perdeu o lance de desenvolvimento, você poderia punir jogando um D4 lutando pelo centro. Mas você prosseguiu com cavalo C3. Que isso aí dá uma interrogação. Você perdeu uma chance aí de lutar pelo centro. Aí você prosseguiu com o cavalo. Então, Renato, o conselho que eu te entrego aqui hoje, sempre quando você for jogar e você vê um lance esquisito, você tem que prestar atenção e ver qual que é a melhor forma de você punir aquele lance. É aí que você começa a calcular as possibilidades de você punir aquele lance. Você poderia calcular C4, D4, eu recomendo o D4 que já vai lutando pelo centro. Você poderia calcular também bispo A4, já prevendo algum lance dele aqui em A6, interrogando, né, o lance dele aqui, porque quando ele jogar esse lance aqui não vai servir para nada, seu lance aqui de bispo A4 já vai estar recuado. E o que eu mais recomendo é que é o D4 mais ativo de todos,
Se caso ele toma, você toma. E o cavalo tá cravado até ele fazer você recuar com esse bispo. Você vai poder aí tomar o cavalo dele. E se ele tomar seu bispo, você vai prosseguir aqui com umas rupturas aqui no, no centro, né? Você pode até mesmo voltar o cavalo. E aí que seu cavalo está no centro do tabuleiro, você está com um centro bom. E logo mais você vai desenvolver outro cavalo. E sua dama está cuidando da coluna. E seu bispo também vai estar em aberto. Então esse lance aqui é muito bom para você continuar. Aí sua continuação foi cavalo C3. E o lance dele foi o lance A6, o melhor lance da posição, porque ele quer livrar você dessa cravada. E essa cravada aqui era um sonho para você de estar punido, mas infelizmente você deixou essa oportunidade de passar. Mas acontece, mas com essa análise de hoje, Renato, eu quero que você preste atenção na chance que você vai perder na maioria das vezes se você não saber observar. Então você tem que saber observar as aberturas que você joga, se o seu adversário fazer lance sem sentido, lance que nunca fez. Esse lance aqui é uma novidade, nunca vi um lance desse jeito, nunca tinha visto. Do tempo que eu jogo, nunca vi um adversário jogar dama D7, então esse lance aqui é muito esquisito. Ele só atrapalha o jogo. Aí você tem que saber observar as possibilidades, porque aqui já não entra na teoria, né? Já vai completamente fora da teoria. Bispo volta, peão B5, melhor lance da posição. Por quê? Porque ele está cortando aqui seu bispo das possíveis cravadas no futuro, né? Já que você pode algum dia jogar aqui o D4 ou ele permitir, você faz o avanço e esse cavalo aqui continua cravado. Então ele já interferiu isso e ele prosseguiu aqui com o bispo. Tá, ele está conseguindo se reerguer na posição. Fez aqui o fianqueto, tudo natural até agora. E você deixou, olha, ele tem uma posição muito boa, porque você não puniu esse lance aqui de dama D7, que fez que você acabou perdendo tempo, desenvolvendo uma peça que, tipo, não fazia muita coisa. Era só um lance de desenvolvimento, mas você poderia fazer umas rupturas aqui no centro e lutar pelo centro. Como eu te falei na aula online, lutar pelo centro. Desenvolva suas peças e lutar pelo centro. O centro é o mais importante, por quê? Porque se você domina o centro, você tem uma posição mais favorável, você consegue atacar mais facilmente. E o mais importante de todos é o rei, mas seu rei já está protegido, então não tem por que entrar nessa importância. Você desenvolveu uma peça que não vai fazer nem falta aqui na segurança do rei. Aqui você já poderia estar lutando completamente pelo centro por esse lance aqui, dama D7, que você deveria ter punido lá atrás. Mas tudo bem. Aí você prosseguiu com A3, eu não entendi por que esse A3 aí. Não sei que receio que você estava, né, de cavalo B4, eu não entendi. Ou de avançar aqui, B4. Você não precisa ter medo desse avanço aqui, porque seu cavalo fica bem aqui na casa de D5. Já que o peão está sendo atrapalhado pelo cavalo. O melhor lance que você poderia fazer é incentivar mesmo esse avanço. Jogar aqui um A4. Por quê? Porque se ele avançar, seu cavalo fica no posto avançado aqui na casa de D5. Já fica no posto avançado e esse peão aqui não tem como expulsar esse cavalo porque o cavalo está na frente. E até ele manobrar esse cavalo daí, você já pode seguir com outros planos na posição. Você poderia seguir da seguinte maneira. Se ele avançasse o peão, você poderia... Calma. E você poderia prosseguir. Esse peão avança, já que está sendo atrapalhado pelo peão, você não tem como expulsar esse cavalo. Você poderia prosseguir aqui, até ele manobrar esse cavalo para tirar esse peão da frente. Um exemplo aqui de lance seria... vamos jogar aqui vamos jogar aqui um A5, defendendo o peão. Aqui tava tranquilo, até ele
mexer uma peça para controlar isso, para controlar essa casa aqui de D5, ele vai perder dois tempos, né? Um tempo para desenvolver, manobrar o cavalo e outro tempo para atacar. Mas até lá você tem você tem B6, então ele vai fazer isso confortavelmente. Então aqui você poderia seguir fazendo algumas rupturas, controlando o centro, ameaçando o ponto e ao mesmo tempo colocar o bispo aqui na casa de C2 para algum dia atacar esse ponto aqui de H7, caso ele não faça o rock longo. Mas não, você continuou com com A3. E aqui ele continuou com o rock. E esse rock aqui eu achei muito ousado. Muito ousado esse rock aqui, por quê? Eu não entendi por que ele não jogou depois desse rock aqui. Ele não jogou o desenvolvimento normal. Lutar pelo centro, desenvolver o bispo normal e depois fazer o rock curto. Por quê? Porque esse rock longo aqui deixa o rei muito vulnerável. Percebe que as casas escuras estão totalmente enfraquecidas. Aqui você vai conseguir fazer umas infiltrações no futuro. Então eu não acho favorável esse rock do seu adversário. É sempre bom, Renato, você avaliar a sua posição e avaliar a posição do seu adversário. Logicamente, se você não vai se aprofundar na posição do seu adversário, mas você precisa entender a posição e lutar contra as ideias dele, porque se você não sabe os planos dele, você vai acabar caindo em algum golpe. Então é bom que você já antecipa isso. O Gucash, ele sempre antecipa os planos do adversário e não cai nenhum. Aí você prosseguiu aqui com torre E1. Esse lance aqui não é ruim, mas você poderia estar fazendo um lance mais ativo, por exemplo, tentar é, desenvolver o bispo mal aqui para casa de E3, fazendo aqui um D3 para um dia um bispo chegar aqui e dominar essas casas escuras aqui, certo? Então aqui não é um lance tão ruim, mas você poderia estar ganhando tempos, né? Igual seu adversário que ele perdeu um tempo, você estava com um tempo de vantagem. Aí você mexeu a torre e aí essa torre aqui foi desnecessária, porque na minha visão você está fazendo uma barreira aqui no peão, mas ele está sendo bem defendido no momento. Então, se acontecer algumas rupturas aqui, não vai acontecer nada, porque o rio não está no centro, não tem nada aqui. Então aqui a sua real desafio aqui é lutar contra o rei do adversário, fazendo tipo uma avalanche de peões no futuro, né? Lutar contra isso e não perder tempo fazendo um lance que tipo não vai melhorar a sua posição. O D13 é melhorar a sua posição porque você já até aí tá desenvolvendo o bispo e tá prosseguindo com uma avalanche de peões. E é como eu falei, quem segue uma avalanche de peões e chega primeiro aqui na ala da dama ou do rei, sempre vai ter uma vantagem maior de ataque. Aí ele prosseguiu aqui com o cavalo D4. Eu não entendi o porquê desse lance. Sinceramente, esse lance aqui é horrível. Foi mal aí pelo palavreado. Por quê? Porque ele vai dobrar os peões. Ele vai te ajudar. Porque aí você joga o cavalo E13 mais peão, ele vai ter que vai ter que perder alguns tempos aqui. Aí você coloca o bispo aqui no posto avançado, você captura o peão, seu peão fica aqui no posto avançado. E ele vai ficar totalmente aos frangaios aqui, a posição. Então o lance que você poderia ter punido ele toma, ele captura de volta. Aí você poderia prosseguir aqui até mesmo com cavalo tocando peão, ou até mesmo cavalo no posto avançado. Porque se ele avançar, você tem o famoso duplex, né, na dama e no rei. Então esse lance aqui é muito forte. Então eu acredito que esse aqui seja o melhor lance ainda. Dama D5, deixa o cavalo em um posto avançado e deixa o rei completamente. Deixa o cavalo completamente na cabeça do rei, praticamente, próximo. Aí se ele tentasse fazer algum lance que ameaça no cavalo, você teria o duplo. Então provavelmente não ia fazer esse lance, né? Na verdade até ia, porque é o hit do cara. O cara fez um lance muito sem sentido aqui. A partir do seu hate, tem como você fez lance melhor do que ele. Então
na sua faixa etária de hit, eu jogaria aqui no chess.com uns 1200. Beleza? Mas aqui a gente não tá falando de hit, a gente tá pra falar aqui da sua análise aí, da abertura, enfim. Voltando aqui. Torre, cavalo. Aí você jogou esse peão aqui. Mas esse peão aqui foi tarde demais, cara. Esse peão aqui já não vai fazer muito sentido agora, porque por mais que você quer desenvolver o bispo, né, aqui não faria muito sentido porque ele tem aqui o F6. Enfim, por mais que você desenvolveria o bispo, estava preparado para desenvolver ele, você que tinha uma oportunidade, né, de capturar o cavalo e trazer o cavalo no posto avançado e calcular essas possibilidades, né, mas infelizmente não ocorreu isso. Aí ele prosseguiu aqui com o bispo, o cavalo toma bispo, melhor lance da posição, eu acredito, porque ele tirou seu bispo bom, né, que defendia casas importantes, como o D5 para evitar algum ataque no futuro. Ele estava pressionando aqui o ponto de F6, forçando as negras a olhar esse ponto sempre, né? Aí ele jogou G6, eu não entendi por que esse lance. Ele quer fazer talvez fianqueto, algum dia tentar trocar seu bispo aqui, mas só vai deixar você mais favorável e você vai trazer sua torre pro jogo algum dia. E caso ele quer tomar com ruptura, desenvolvendo o cavalo. Ah, você jogou cavalo. Cavalo G5. Eu não entendi esse lance, Renato. Sinceramente, eu não entendi. Porque aqui você tá. Não sei o que você tá querendo fazer. Porque o cavalo não tem como ser manobrado aqui. Não tem como. Então aqui ele jogou. Ele jogou o fino da posição, né? Expulsando o cavalo. E aqui você só tá fazendo ele avançar com a avalanche de peões. Com esses avanços aqui. Aos poucos ele poderia chegar algum dia aqui na cima do seu rei. Com essa avalanche de peões. Aí você voltou. Ele ganhou um tempo de desenvolvimento aqui do bispo. Você prosseguiu com o bispo. Com o bispo D2. Aqui já tá totalmente. Não tá tão normal aqui a abertura, né? Por ambos os lados, porque alguns perdeu tempo. O centro não tá decidido. Enfim. Falta muitas linhas aí para lutarem. Acho que o melhor ainda seria aqui jogar bispo E3, né? Cortando essa linha aqui. Trazendo para algum dia algum ataque. Jogar até mesmo peão B4 para impedir o avanço. Algum dia chegar aí com A4 com o apoio do cavalo e da torre e abrindo linhas, né, para as peças jogarem. Então voltando aqui desde o início. Ele continuou com o cavalo, desenvolvimento dele normal. Você continuou aqui com A4. E ele aqui poderia ter um lance muito bom com o avanço, mas ele acabou não percebendo isso. Porque se você voltasse o cavalo, ele teria essa estrutura e acabou seu ataque. Porque você tem peões dobrados e não tem como quebrar essa estrutura. Aí ele poderia muito bem poderia fazer um ataque com você e você provavelmente estaria perdido. Mas ele perdeu essa oportunidade. Então você sempre não pode dar a best para o seu adversário. Ele acabou ajudando você, tomando o peão, não entendi porquê. E se eu fosse você aqui, por mais que você fosse desdobrar os peões, seguiria com torre aqui já abrindo uma coluna para a torre jogar. Porque a torre joga muito nessa coluna. Então você tem que observar isso. Por mais que você tenha uma peça ruim, mas se for para deixar outra melhor ainda em posição de ataque ou de defesa, infelizmente vai ter que deixar porque para você ter uma vantagem aqui posicional. Aí você prosseguiu com o peão toma e agora que ele tá lutando pelo centro. Aí você fez uma jogada muito boa aqui, tomando peão, né? E já atacando a dama. Ele prosseguiu aqui com dama E6. Aí você poderia prosseguir aqui com peão toma, né? Já defendendo o cavalo e já defendendo o peão, atacando a dama ao mesmo tempo. Porque se ele tomasse o peão, que seria uma jogada que não seria uma jogada tão boa, você poderia prosseguir com um cavalo aqui G6
tocando a dama e ameaçando a torre. Se caso ele tomasse, você estaria aqui numa vantagem decisiva, onde você tem aí 3 pontos de vantagem. Aí se prosseguiu aqui, cavalo volta, peão toma, e peão toma. Até aqui nada a declarar, né? Só teve trocas. Aí você fez uma dobradinha aqui. Ele tomou seu cavalo. E você tomou de dama, ameaçando a dama dele. Voltando aqui. Ele ameaçou as trocas, você... Aqui torre D1, bispo toma. Ele perdeu um tempo aí. Eu acredito, porque esse lance não é bom. Aí você jogou um lance aqui fino, cara. Eu considerava esse lance aqui brilhante. Por quê? Toca a dama, toca o bispo, toca a torre. E mais do que isso, a torre está sendo defendida por 2 peças. Então ele poderia aí estar com uma vantagem de torre e bispo, você com vantagem de uma dama. Aí ele prosseguiu aqui com dama B6, é um lance forte também, um lance que defende, para não perder a dama aqui. Aí você tomou torre. Torre é um lance muito bom. Eu não entendi porque ele tomou de bispo, porque é um lance que só vai perder a oportunidade. Ele poderia estar tomando de torre, né? Caso você tomasse, ele poderia estar seguindo aqui com a linha comum. Mas mesmo assim está perdido, né? Porque está vindo torre D8 e essa posição aqui negra está perdida. Aí continuou, você tomou um cheque, tomou. E aqui prosseguiu e ele abandonou a partida. Renato, analisando essa partida aqui, eu pude ter um pouquinho de noção de como você tem dificuldade na abertura. Você não consegue explorar as fraquezas do seu adversário. Você tem que saber explorar isso para você ganhar vantagem decisiva, porque a partir do momento que você conseguisse uma vantagem decisiva desde o começo da partida, você poderia estar encaminhando aquela partida tranquilamente para uma vitória sem muito dificuldade. Claro que você precisaria manter a vantagem, mas mesmo assim você estaria confortável de jogar a posição. Mas mesmo assim, você estando confortável, você tem que jogar com concentração e foco e procurando mais debilidades na partida. Aí, continuando, 3 situações que eu passo para você. Primeira, garantir o seu desenvolvimento. Segunda, saber o momento certo de ativar suas peças, seja para algum ganho de tempo, ganho de posição, casas liberadas e etc. Então aqui você teve a oportunidade de ganho de tempo, ganho de posição e ganho de melhora de peças, mas infelizmente você só encontrou alguns. Mas no começo, infelizmente, você deixou alguns tempos passar. E tempo, Renato, é precioso. Então você tem que saber aproveitar o tempo para que você não tenha dificuldade no futuro tentando ganhar tempo para proteger seu rei. Outra dica que eu entrego para você é saber punir jogada do seu adversário. Porque se você não saber punir a jogada do seu adversário, uma hora ele vai punir sua jogada. Então você não pode dar brecha para isso. A partir do momento que ele faz algum lance esquisito, você tem que saber o momento certo de punir aquele lance. Então, pera aí, você tem que sempre se perguntar, pera aí, mas esse lance aqui não tá perdendo tempo, esse lance aqui não piora a posição, esse lance aqui ele não piora o desenvolvimento e a manobra da peça. Porque, como você pode ver ali no começo, o cara deixou o Adão na frente do bispo, perdeu um desenvolvimento. Então é isso que você deveria ter observado. Então ali ele perdeu um tempo.
Então você poderia estar lutando contra as ideias dele, ganhando centro e mais do que está ganhando a partida. Mas eu quero te passar esses pontos aí, né? Eu espero que você tenha aprendido e entendido o que eu quis passar. Se ficou alguma dúvida, pode me chamar no WhatsApp que a gente vai estar atendendo aí, tirando suas dúvidas. Mas é esse, Renato, ó. Se você percebeu que você ganhou tempo na abertura, jogue. Jogue para causar problema, seja para ganhar o centro, seja melhorando a peça no posto avançado, que causa o adversário uma dificuldade para conviver com aquilo. Né? Se desenvolveu peça que não punia a posição dele, mas que não melhorava a sua posição. Entendeu? Porque o peão de E4 estava bem defendido, então não tinha por que jogar cavalo C3, né? Porque ali já está tudo encaminhado, era só lutar pelo centro. Enfim. Então, essa vez eu quero passar para você e estudar a sua abertura. Estuda a sua abertura, estuda. Estuda a sua partida do começo ao fim. Sempre se pergunte: essa posição aqui tá boa? Essa posição aqui tá melhor para mim? Esse meu adversário fez um lance que eu não achei bom. Tenta punir, Renato. Refaz a partida até entender no que você errou, no que seu adversário errou e que você poderia estar fazendo para punir aquele lance. Beleza? Logo mais é só isso. E eu gostei da partida aí, mas só que você poderia ter aproveitado mais, né? E ter conseguido uma vitória decisiva. Mas enfim, vamos parar por aqui. A análise está completa. Eu vou analisar as outras partidas. E a dica que eu entrego hoje é para você analisar suas partidas, beleza? E entender seus pontos fracos. Falou!